Graças e paz amados, aqui é o pastor Dani falando, que alegria estar com você aqui. Queria convidar você para ter conosco aqui um tempo de reflexão na palavra de Deus, e a minha oração é para que Ele ministre algo novo em seu coração e que fale profundamente com você. Nesses últimos dias estamos sendo desafiados a parar, a lidar com uma crise ou com uma situação nova que nos coloca então à prova, né? Pararmos em meio a tudo que está acontecendo. O mundo inteiro está passando por isso. E a minha pergunta para você é: como você tem enfrentado esse tempo onde você tem sido forçado a parar? Como você tem reagido? O que você tem experimentado de Deus? Como Deus tem se mostrado na sua vida? Qual tem sido a sua atitude em meio a esse desafio? Eu queria convidar você a mergulhar comigo nessa palavra que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6, que conta a história de Daniel, né? Daniel é um homem que foi forçado a parar várias vezes, ou foi testado várias vezes, ou colocado em situações de crise várias vezes, e sempre se mostrou fiel a Deus. E no capítulo 6 ele conta sobre o momento em que ele é jogado numa cova dos leões. Isso acontece porque ele é colocado acima de muitos, em uma posição estratégica, e muitas pessoas, por inveja, se levantam contra ele e promovem uma situação para que ele seja incriminado, e após ser incriminado, ele é então condenado pelo rei, mediante a lei daquele povo, e jogado na cova dos leões, porque estava adorando a Deus. E como aprendemos com esse homem, eu queria que você guardasse no seu coração essa verdade. E a primeira coisa que Deus ministra na minha vida, e eu quero compartilhar com você, é que não somos aquilo que falamos, somos aquilo que fazemos exatamente. Se temos uma conexão com Deus, mesmo sendo forçados a parar, nós não nos separaremos desse Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes temos apenas um discurso que conhecemos a Deus, não temos uma prática de busca por esse Deus. No versículo 10 do capítulo 6, o texto diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel, ele tinha uma conexão com Deus. Ele não só falava que tinha, ele tinha de fato. E quando somos paralisados ou colocados numa situação de prova, precisamos ter uma atitude de nos conectarmos intimamente a Deus. E esse é um desafio. Daniel, ele não enche a boca talvez de desculpas ou de murmurações ou de questionamentos a Deus, mas Daniel vai e entrega tudo a Deus. Ele entrega talvez a sua ansiedade, talvez uma realidade de medo em relação a tudo que viria, porque ele é homem, mas ele já tinha uma conexão com o sobrenatural. E Daniel então vive essa intimidade com Deus. Daniel, ele já vivia esse contato, isso é interessante. Então que você possa desenvolver isso, né? Se você talvez só verbalizava que tinha, só falava que conhecia Deus, mas não experimentava Ele, é hora de ter uma atitude de buscar intimidade com Deus. Restaure a sua intimidade com o Pai. Você só confia naquilo que conhece, e se você não conhece Deus verdadeiramente, você vai ter extrema dificuldade de confiar nele. Então entenda uma coisa: quando somos forçados a parar, quando passamos por um momento de crise onde somos testados, precisamos de uma conexão direta com o Pai. E lembre-se, precisamos encarar esse desafio com fé e com ousadia em Deus, que é todo-poderoso. E é o que Daniel nos ensina. Uma outra realidade é que Deus, ele enviará provisão, mesmo em meio à crise. Quando valorizamos Deus em nossa vida, vivemos milagres, e é o que Daniel experimenta. Após ser colocado na cova dos leões, o texto segue dizendo que aquela cova foi fechada com uma grande pedra e foi ali marcado os selos do rei para que ela não fosse removida. E no outro dia, então, quando chega naquele lugar e pergunta por Daniel, então ele grita e diz, Daniel responde: o rei vive para sempre. E no versículo 22, ele fala assim que o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Daniel testemunha de um milagre. Deus estava com ele. Deus manifesta o seu poder, e aquele jovem, ele passa por uma experiência sobrenatural. Ele continua dizendo que eles não me fizeram mal algum. Os leões não tocaram Daniel,
pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. É o que ele fala. Entenda uma coisa nesse momento, sua fé ativa o sobrenatural de Deus. Não permita que o medo paralise você. Não permita que a crise te coloque numa situação de pânico. Mas entenda, é nesse momento que a provisão de Deus virá. Se você estiver conectado com o sobrenatural de Deus. Quando existe uma rotina de encontros e reencontros com Deus, a experiência com o sobrenatural te leva a viver milagres. Então, querido, olha só, é muito importante entender e absorver essa verdade. É hora de nos relacionarmos com um Deus que pode mudar a nossa realidade. É hora de nos relacionarmos com um Deus que pode mudar os nossos valores e mudar a nossa situação. E Ele será provedor sobre a tua vida. É isso que eu aprendo com esse texto. E em Jeremias 29:11 nos ajuda a compreender mais ainda essa verdade, porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Essa é a palavra de Deus profética para a nossa vida. E eu quero concluir dizendo para você que após sermos forçados a parar, nunca mais seremos os mesmos. Como tenho ouvido essa frase nesses últimos dias, né? Mas nós não seremos os mesmos, por quê? Porque seremos melhorados em Deus, seremos tratados em Deus, vamos quebrar o nosso orgulho, seremos cada vez mais íntimo do Pai, experimentaremos cada vez mais da provisão de Deus e o nome dele será glorificado. É isso que eu entendo. O testemunho de Daniel após ser paralisado, colocado numa situação de crise, é que o nome do Deus que ele serve, né, ele é exaltado e reconhecido. No versículo 25 a 28 do capítulo 6 fala que então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Versículo 26 fala que estou editando um decreto para que os domínios do império, para que nos domínios do império os homens temam e reverencie o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Há um reconhecimento do poder e do grande agir de Deus através da vida de Daniel. Isso alcança a vida de pessoas. Então que após ser forçado a parar, após uma crise, após um momento onde você for testado, quando isso passar, porque isso passará, lembre-se disso, isso passará, e quando isso tudo passar, que o seu Deus seja glorificado e exaltado pelo testemunho que você deu, pelo testemunho de fidelidade, de permanência com esse Deus que você deu. Isso é maravilhoso, que essa seja uma realidade na sua vida. Então, não viva apenas um relacionamento de discurso, né? Somos aquilo que fazemos. Tenha atitudes na sua vida, nesse momento, onde você é forçado a parar, que te conecte a Deus, que mantenha o seu coração numa intimidade profunda com Deus. Deus enviará a provisão mesmo em meio a uma crise. Não sei qual a realidade íntima sua com Deus, mas em meio à pandemia, em meio à crise, em meio à enfermidade, em meio à crise financeira, em meio a tudo isso, Deus se manifestará como um Deus de milagres. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus do sobrenatural. Então se conecta a Ele, se mantém ligado a Ele. Daniel nos ensina que essa fidelidade, ela tem um preço de prosperidade. No versículo 28 fala que assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. Então todo o tempo, após essa experiência, Deus dispensou bênçãos sobre a vida de Daniel. Então entenda uma coisa, após sermos forçados a parar, após passarmos por todos esse desafio, nunca mais seremos os mesmos. Então faça desse tempo o melhor tempo da sua vida. Esse é meu desafio para você. Valorize o que realmente importa. Mantenha-se conectado em Deus. A crise vai passar, o desafio vai passar. Você vai poder voltar a se movimentar
e todos verão e saberão que você serve ao Deus vivo, todo-poderoso. Então que essa palavra encontre lugar no seu coração, que você seja inspirado, que você seja tomado e cheio de fé pelo Espírito Santo a dar passos cada vez mais de intimidade com Deus. Somos uma igreja dinâmica e servimos a um Deus todo-poderoso. Então esteja acompanhando as nossas devocionais aqui por esse canal, e a minha oração é que essa palavra ela possa ter abençoado ricamente a sua vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Um grande abraço.